Fala, meus amigos, uma boa noite a todos. Meu nome é Murilo Ximenes, um dos diretores do Explique Enem e também sou coordenador da matéria de matemática. E hoje eu vou apresentar para vocês a aula de regra de 3 simples e composta. Para quem não viu o vídeo anterior ainda de razão e proporção, eu recomendo que pause esse vídeo aqui, assista o vídeo anterior primeiro e depois volte aqui, porque são assuntos bastante relacionados e a aula anterior vai servir como uma base muito boa para que você consiga acompanhar esse vídeo sem dificuldades, beleza? Vou supor que você pausou o vídeo, já assistiu o vídeo anterior, voltou para cá, então vamos continuar. Relembrando alguns assuntos. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vamos relembrá-las. Pensa assim, o que são essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Vamos imaginar uma situação. Você está lá em tempos antes da quarentena, foi na casa da sua vizinha, do seu vizinho, jogar a conversa fora, sua mãe falou, quero você em casa às 18 horas. Mas papo vai, papo vem, você olha para o relógio, são 20 horas. Você olha para o celular, sua mãe ligando, seu coração começa a disparar. Quase saindo pela boca, você atende e ela fala, quero você em casa em 5 minutos. Você faz o quê? Você sai correndo disparado. Por quê? Porque você sabe que quanto maior a sua velocidade, menos tempo você vai demorar para chegar em casa. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Não importa o lado que eu estou apontando. Só importa que eu estou apontando para lugares diferentes. Observe, quanto maior a sua velocidade, menor o seu tempo. Quanto menor a sua velocidade, mais tempo você vai demorar. Então são grandezas inversamente proporcionais. Mas tudo bem, você acabou chegando em casa, mas você demorou 6 minutos e sua mãe falou 5 minutos. Então, como você sabe, mãe não perdoa. Ela já pegou o chinelo na mão e está pronta para arremessar em você. Então, de novo, o que você faz? Você sabe que quanto mais rápido você sair correndo pela porta, maior vai ser a distância que você vai ficar da sua mãe e diminuir a chance de você levar uma chinelada, concorda comigo? Ou seja, quanto maior a velocidade que você sair correndo, maior vai ser a distância desse intervalo de tempo do chinelo saindo da mão da sua mãe e indo até a sua nuca. Então, são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais rápido você for, mais distante você vai ficar. Quanto mais lento você for, menos distante você vai ficar. São grandezas diretamente proporcionais. Velocidade e quantidade de dentes a gente deixa para daqui a pouquinho. Agora vamos pensar assim, você está numa fábrica que tem uma quantidade X de funcionários que produzem uma quantidade X de produtos. Então concorda comigo que se você aumentar a quantidade de funcionários que vão fazer aqueles produtos, a quantidade de produtos que você faz também vai aumentar? Se você tem mais funcionários, você vai ter mais produtos. Concorda comigo? Então são grandezas diretamente proporcionais. Agora pensa assim, o seu objetivo não é aumentar a quantidade de produtos. Você quer produzir a mesma quantidade de produtos, mas você vai aumentar a quantidade de funcionários. Então o que vai mudar? Se você tem X funcionários fazendo X produtos num determinado tempo, se você aumentar a quantidade de funcionários fazendo esse produto, você concorda comigo que a quantidade de tempo que vai demorar para fazer esses produtos vai ser menor? Para quem assistiu a aula anterior, é aquele último exemplo da produção de 10 litros de suco de laranja. Quanto mais pessoas te ajudando a fazer o suco de laranja, você vai fazer esse suco em menos tempo. Muito simples. Mais pessoas ajudando, menos tempo de produção. Grandezas inversamente proporcionais. Mas em velocidade e quantidade de dentes, onde eu queria chegar? Eu queria mostrar para vocês que não importa a velocidade que você esteja, se você está indo muito devagar ou muito rápido, não vai mudar a quantidade de dentes que você tem na boca. Você pode falar assim para mim, Murilo, mas se eu for muito rápido e cair, vou perder alguns dentes. Tudo bem, mas essa não é uma verdade absoluta. Não é toda vez que você aumentar a velocidade, você vai perder ou ganhar dentes. Então são grandezas que não se correlacionam entre si. E existem muitas grandezas que não têm essa relação de proporção, de ser diretamente ou inversamente proporcionais. Existem grandezas que não se comparam. Existem grandezas que não são proporcionais. E é isso que eu queria deixar claro com esse exemplo. Vamos continuando a aula então. Regra de 3. A regra de 3 ela pode ser dividida em regra de 3 simples e composta. Vamos falar primeiro de regra de 3 simples. O que é a regra de 3 simples, Murilo? Bom, querido aluno, a regra de 3 não passa de uma ferramenta que vai ajudar a gente a resolver problemas que envolvem duas grandezas. Essas duas grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Como assim? Vamos lá, exemplo. Uma usina produz 500 litros de álcool com 600 kg de cana-de-açúcar.
Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. O que a gente faz primeiro? Lembre-se da aula anterior e eu relembro vocês aqui também. Sempre que for exercício de razão, proporção, regra de 3 simples e compostas, se você está aprendendo agora, faça a tabelinha que vai facilitar muito a sua vida. Aqui a gente faz a tabelinha dividindo as grandezas. A gente tem a grandeza de quilogramas de cana e a grandeza de litros de álcool. Sempre nesses exercícios a gente vai ter um antes e um depois. Antes a gente tinha 6.000 kg e produziu 500 litros, certo? Então depois a gente vai pegar 15.000 kg de cana e vai produzir quanto de álcool? Essa vai ser incógnita. Mas pensa assim comigo, se você tem 6.000 kg de cana-de-açúcar e produziu 500 litros de álcool, se você aumenta a quantidade de cana-de-açúcar, concorda comigo que a quantidade de litros de álcool também vai aumentar? Muito simples. Então, se a quantidade de cana aumenta, a quantidade de álcool também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Bom, aí é muito simples. Basta transcrever aqui essa tabelinha. Vai ficar 6.000 está para 15.000, assim como 500 está para x. A gente transcreve ela novamente, trazendo e formando uma proporção. Aqui a gente consegue simplificar, cortando esses zeros aqui para facilitar a nossa vida. E a gente entra naquele princípio fundamental da proporção, que é o que? Multiplicação cruzada. 6 vezes x é igual a 15 vezes 500. A gente vai chegar aqui, 6x é igual a 75.000. X é igual a 75.000 dividido por 6. X é igual a 12.500. 12.500 o que, meu amigo? Coxinhas? Pastéis? Não. 12.500 litros de álcool. Então, lembre sempre de colocar a unidade de medida. É muito importante, não esqueça. Vamos lá, outro exemplo. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir essas mesmas provas? O que a gente tem que fazer primeiro? Montar a tabelinha com as grandezas que o exercício nos deu. Quantidade de professores e dias que eles demoraram para corrigir. Como era antes? Lembra? Faz essa pergunta. Como era antes? Antes eu tinha 5 professores e esses professores gastaram 12 dias para corrigir todas as provas. E agora? Agora eu tenho 30 professores e quero descobrir quantos dias esses 30 professores corrigem as provas. Mas pensa comigo, se 5 professores demoram 12 dias para corrigir a prova, concorda que se a gente aumentar a quantidade de professores, eles vão fazer esse serviço em menos tempo? Ou seja, aumenta a quantidade de professor, o número de dias diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Se aumenta o número de professores, o número de dias diminui. Bom, aqui a gente já tem uma partezinha diferente, porque a grandeza onde a gente encontra a incógnita, o quê? O que é incógnita, Murilo? Incógnita é a letra, é o x, é aquilo que a gente quer descobrir. Então a grandeza que a gente tem, o x, a gente vai manter, ou seja, vai deixar a proporção, a razão do jeito que está. 12 está para x. Só que a outra grandeza a gente tem que deixar a setinha na mesma ponta que a grandeza de dias, a grandeza da incógnita, ou seja, elas estão assim, as duas setinhas, a gente vai fazer isso aqui. A direção, se as duas estão para baixo ou estão para cima, não importa. O que a gente tem que fazer é com que elas fiquem apontando para o mesmo lado, para o mesmo sentido, ou para baixo ou para cima. Para facilitar a nossa vida agora e na regra de 3 composta, a gente vai sempre manter fixa a grandeza que tem a incógnita, a grandeza que tem o x. Vai ficar como 12 está para x, assim como 30 está para 5. Percebam que a gente inverteu aqui. O 5 que estava em cima foi para baixo e o 30 que estava embaixo foi para cima. Aqui a gente volta para uma proporção, princípio fundamental da proporção, multiplica cruzado. 30x é igual a 60, x é igual a 60 sobre 30, x é igual a 2. 2 o quê? Palitos de fósforo? Tampinhas? Não. 2 dias. Lembre sempre de colocar a unidade de medida. Regra de 3 composta. Então o que é a regra de 3 composta? Qual que é a diferença? Bom, ela continua sendo uma ferramenta que vai ser muito útil para a gente em alguns exercícios que envolvem 3 ou mais grandezas. Isso mesmo, 3 ou mais grandezas no mesmo exercício. E essas grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Então vamos lá para um exemplo. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras, 80 caracteres em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página
e para 40 o número de letras, caracteres por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. O que a gente vai fazer? Como que a gente começa o exercício? Montando a tabelinha. Então vamos lá. Como eu disse, sempre existe um antes e um depois. Antes era como? Antes a gente tinha 6 páginas, com cada página tinha 45 linhas e cada linha tinha 80 letras. E agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber que quando a gente trazer o número de linhas para 30, diminuir o número de letras para 40 por linha, em quantas páginas a gente vai conseguir transcrever esse texto novamente? Mas aí o que a gente faz, Murilo? Já que agora são 3 grandezas que a gente tem que comparar, como que a gente vai saber o que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional a quê? A gente faz assim, vai ser uma regra que vai facilitar bastante a nossa vida. A gente vai sempre manter a grandeza que tem a incógnita, que tem o x, que tem aquilo que a gente quer descobrir e vai usar ela para comparar. Ou seja, a gente vai comparar páginas com linhas e depois a gente vai comparar páginas com letras. Vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente for fazendo. Vou pedir a ajuda do meu amiguinho aqui, muito fofo, o Bob, para que ele tampe o número de letras para que a gente consiga focar só em páginas e linhas. Pensa mesmo no exemplo, você tem um texto com 6 páginas, cada página tem 45 linhas. Se você diminui a quantidade de linhas por página, você concorda comigo que você vai precisar de muito mais páginas para conseguir transcrever esse texto? Ou seja, se você diminui a quantidade de linha por página, você aumenta a quantidade total de páginas para transcrever esse texto. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Se você diminui a quantidade de linhas, você aumenta a quantidade de páginas. O sentido que a seta aponta, tanto faz. Poderia ser assim, poderia ser assim. Pedir para o Bob me ajudar, ele mudar um pouquinho de lugar agora, para a gente fazer a comparação com letras. Pensa comigo então. Se cada linha tem 80 letras, se você diminui a quantidade de letras por linha, você concorda comigo que vão exigir muito mais linhas, consequentemente muito mais páginas para ser transcrito esse texto novamente? Então são grandezas inversamente proporcionais também. Então se eu diminuo a quantidade de letras, eu vou precisar de mais páginas para transcrever esse texto. Pode ter ficado confuso, mas pensa só. Você está lá, o seu professor pediu um trabalho de 5 páginas, mas o seu trabalho deu 4 páginas. O que você, aluno malandro, faz? Você vai e aumenta a fonte, ou seja, você aumenta o tamanho da letra. Se você aumenta o tamanho da letra, consequentemente, vão caber menos letras em cada linha. Então, você vai aumentar o número de linhas e, consequentemente, aumentar o número de páginas. Agora, eu vou pedir para o Bob dar licença, agradecemos ele e a gente vai transcrever. Eu fiz essa comparação aqui, coloquei esses 2 slides para vocês entenderem que tanto faz se a gente tem a grandeza de páginas para baixo e as outras 2 para cima, ou invertido, que o nosso objetivo não é deixar sempre para cima ou sempre para baixo. Nosso objetivo é deixar todas do mesmo lado. Vamos lá, agora sim, continuando. A gente vai manter a grandeza de páginas, 6x é igual a... Aqui a gente vai ter que inverter. 45 está em cima, 45 vai para baixo. 80 está em cima, 80 vai para baixo. E a gente vai multiplicar as outras 2 grandezas que são exceção da grandeza que tem a incógnita. Como assim, Murilo? Dessa maneira. A gente vai deixar o 45 embaixo, o 30 em cima, o 80 embaixo, o 40 em cima e multiplicar essas 2. Multiplicação de fração, a gente sabe que o que está em cima multiplica o que está em cima, o que está embaixo multiplica o que está embaixo. Mas aqui a gente consegue simplificar as coisas. Primeiro que a gente corta os zeros e depois na primeira fração aqui a gente pode dividir por 15 e dividir depois essa fração aqui por 4. Passando a limpo vai ficar 6x é igual a essa multiplicação. Aqui a gente multiplica 2 vezes 1, 3 vezes 2. Ou simplifica, né? Cortando os 2. Fui mais esperto quando eu fiz os slides. Passando a limpo novamente, vai ficar aqui 6 está para x, assim como 1 está para 3. A gente multiplica cruzado, aqui se tornou uma proporção. Princípio fundamental da proporção, multiplica cruzado. X é igual a 18. 18 o quê? Baratas? 18 lagartos? Não. 18 páginas. Sempre coloca unidade de medida. Bom, é isso, meu querido amiguinho, minha querida amiguinha. Finalizamos a parte teórica. Continuem aí que a gente vai fazer agora a resolução de um exercício. Valeu!